Olá pessoal, hoje a gente veio falar sobre um assunto importante. Arte sempre é um assunto importante, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Dia 19 é celebrado o Dia Nacional do Teatro. Então, para falar um pouco sobre o assunto, conhecer um pouco sobre a história dela, a gente trouxe a Meire Moraes, que ela é produtora, ela é atriz, ela é artista, vive disso. Então eu queria que você contasse um pouco sobre você e como foi toda essa sua trajetória ao longo desses anos na arte. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do Terceira Visão. É sempre um prazer muito grande estar aqui compartilhando um pouquinho da minha vida com vocês, né? Então, eu comecei a fazer teatro, fui caçada na rua, na verdade. Um cara vestido de palhaço falou que eu tinha cara de atriz e que era para eu ir fazer um curso. Eu acreditei nele. Acreditou? Eu acreditei no palhaço e fui. O palhaço era o Alfredo Ribeiro, que é um cara, assim, é um ícone aqui de Valinhos, né? Ele é bem respeitado. Foi o cara que trouxe o teatro praticamente aqui para Valinhos, né? Então, assim, eu tenho muito respeito por ele. Aprendi muito com ele, né? E ali eu comecei a fazer o curso, né? Na Casa de Cultura. E depois ele me trouxe para a companhia de teatro dele, que é Arco-Íris, né? E ali eu comecei, né? A errar, acertar, ele me moldar, né? E eu fui perdendo a vergonha, porque no início tudo é muito, né? É início. Acho que toda profissão é assim, né? Sim, Você, né? Mas eu não desisti, né? E eu vi que aquilo era o que eu queria mesmo para minha vida, porque eu entrava, minha mãe fazia, não, você tem que trabalhar, porque ator, artista Até não hoje trabalha, a gente né? tem muito disso, né? Tem sim. E é aquela coisa, né? Você tem que trabalhar numa coisa de verdade, né? Então, que, né, não era muito visto, bem visto, né? E eu consegui provar para minha família que a arte traz o pão na mesa, sim, né? E hoje, graças a Deus, eu estou bem estruturada, né? Tenho meu apartamento, tenho meu carro. Graças a Deus, né? Foi tudo isso graças ao teatro. Porque não só o teatro, né? Tudo que cerca a arte, né? Porque eu faço outras coisas também, mas é relacionado à arte, né? Que eu trago o teatro para tudo. Incentivo à leitura, incentivo a você a cuidar do seu quintal com o cuidado da dengue. Então, o teatro eu consigo trabalhar e fazer com que a criança modifique a vida dela. Isso é importante para mim. Eu não faço um espetáculo só para ser bonitinho e as pessoas gostarem porque está bonitinho. Não, eu sempre gosto de levar uma mensagem, né, para a criança poder pensar e refletir. E assim começou a minha trajetória. Passei por várias companhias de teatro, a Santa Maria Produções, Atlanta, Arco-Íris, Cia Santa. A Cia Santa, para mim, foi o auge, porque ela era a companhia que viajava o Brasil inteiro. Então, eu conheci boa parte do Brasil. Ah, você viajou? Viajei, eu trabalhei 5 anos na Cia Santa, né? Então, eu conheci Cuiabá, conheci Tocantins, nossa, Rio de Janeiro, né? Muitos estados do Brasil. E depois, né, eu acabei indo para o Hopi Hari, né? Surgiu um teste lá para eu fazer e, graças a Deus, eu entrei. E 5 anos eu fui atriz profissional registrada em carteira pela primeira vez. E eu tinha DRT, já tinha tirado meu DRT, né? Então, eu ganhava um bom salário, era registrada, tinha férias, tinha plano de saúde, tudo que um ator sonha, né? E ninguém pode falar, mas você trabalha do quê? Aqui, ó, tá aqui, ó. Tá na minha carteira, Carteira, eu sou tá aqui, atriz. olha, tá aqui. Sim. Né? Então, isso foi muito importante para mim. Aí, depois, o parque acabou indo para outro rumo, eles queriam contratar uma empresa já que tinha os artistas e acabou demitindo toda a área de atores. Ficou só os bailarinos. Aí eu fui caçar o que fazer, né? Daí ia ali, aqui, ia fazendo alguma coisa, daí comecei a escrever textos, fazendo empresariais, né? E foi quando eu e meu marido, né, o Max, a gente juntou os nomes, porque o meu nome de batismo não é Meire, né? É Lucimeire, mas por favor, não espalha para ninguém, tá? Tá bom. Só ninguém. Ninguém, por favor. Aí, porque Memax ia ficar muito estranho, né?
Aí Lumax tem um nome e fica forte e é luz máxima, né? Então Sim. ficou bem bacana. Traz uma coisa de arte, uma expressão. Traz, aí, né? até no Traz nome, uma né? coisa, né? Eu gosto muito. E graças a Deus a gente começou a trabalhar assim com lei de incentivo, PROAC, fomos aprendendo, né? E hoje a gente só trabalha com isso mesmo. Já fizemos, acho que em média de 20 espetáculos produzidos com lei de incentivo. Que é onde a empresa ajuda, né? Dá um auxílio. Como funciona essa lei do incentivo? A lei do incentivo é assim, a empresa que quer que a marca dela seja vinculada a um projeto, ela entra lá no site lá cultural e é alguma coisa assim, parecida, tipo, eu apoio, alguma coisa assim. Entendi. Ela se cadastra e ela... Parte do imposto de renda, que no PROAC deve ser 4%, vai para o projeto. Só que essas empresas, elas são multinacionais, né? Então, enormes. 4%... É muita coisa, né? É muita coisa. Tipo, tem empresa que 4% é mais de 1 milhão. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E o imposto também da Rouanet, né? Que acho que é 6%. Se não for, é o inverso, 4%, mas é essa Mas porcentagem. são essas porcentagens. E aí a empresa, ela paga o imposto dela pro governo e o governo repassa para o projeto. Então não é um contato direto. Não é na minha conta pessoal, não tem nada disso. É uma conta que é aberta pelo governo, pela Secretaria de Cultura, que manda uma carta para quando você consegue aprovar o seu projeto. Aí a gente vai no banco, monta aquela conta e eles têm a conta captação e a conta que você pode mexer. Entendi. E aí cai nessa conta captação que é do governo e o governo depois manda com pedido seu, olha, a gente captou. Aí eles transferem para essa conta que ela é totalmente... tudo que você faz ali fica gravadinho, tudo bonitinho, e você tem que depois prestar conta, né? Se tiver alguma coisa errada, você tem que devolver. Graças a Deus eu nunca tive, né? Tudo certinho. E esse incentivo geralmente vem de empresa ou, por exemplo, o governo, a prefeitura de alguma cidade realiza esse incentivo? Então, se é PROAC... você entra lá no PROAC, que é uma plataforma da Secretaria de Cultura de São Paulo. É só o estado de São Paulo que pode fazer o PROAC. Certo. De São Paulo. Aí você faz um cadastro e é aprovado. Quando eles aprovam, você abre essa conta e você faz uma apresentação do seu projeto. E ou se você não tiver os captadores que fazem isso para você vai, enfia a cara e vai, né? Aí você vai nas empresas que você já sabe que fazem esse tipo de aporte. Entendi. Então, a empresa, ela seleciona por ano, assim, milhões de projetos que vão para elas. E elas têm que, então, quando um projeto seu é captado, é uma alegria muito grande, porque você concorreu com muitos projetos, né? Então, é muito interessante. E o Rouanet, ele é uma coisa federal. Você entendeu? Então, você pode fazer captação nas empresas do Brasil todo e fazer para o Brasil todo. O PROAC, ele é uma coisa que é do Estado, então você faz no Estado, né? Mas tem alguns editais que você entra e tem a verba direta, se você é contemplado. Você entendeu? Então, tem verbas lá até de R$400 mil. Mas você tem que sempre fazer tudo direitinho, fazer uma planilha, mostrar depois para eles para onde foi, tudo certinho, entendeu? Tudo é certinho. A arte, desde quando você tem esse contato com ela na sua vida? Foi antes de você conhecer... Encontrar o palhaço? Foi antes de você encontrar o palhaço e se encantar com esse ramo? Ou você já vem desde pequena tendo esse contato com a arte? Olha, eu venho de uma família de músicos, né? A minha família é evangélica, a minha mãe foi violinista por mais de 30 anos na igreja, o meu pai era trompetista e meus irmãos todos tocam um instrumento, menos eu e a minha irmã, que nem tocar a campainha a gente toca, né? Mas eu canto um pouquinho.
Mas eu tenho um problema, eu não consigo gravar letra de música. Olha que engraçado. Eu sou atriz, decoro textos e textos e não textos. Consegue gravar letra de música? Nem o parabéns eu fui capaz de uma vez cantar. Eu não sei, eu acho que eu tenho um problema de música, não sei. Eu fui fazer é verdade isso. O Billy Bond, que é o produtor que depois entrou no Hopi Hari, não deu muito certo, mas ele que entrou e ele fez testes com alguns atores. E ele pediu para cantar o Parabéns. E eu cantei, parabéns pra você nessa data querida. Me deu branco. Aí eu, lá, 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 lá. Mas foi afinadinho. Foi, mas só não conseguiu lembrar o resto da letra. Ele morreu de rir, né? Mas eu tenho problema com letra de música. Infelizmente. Queria muito. Então já vem desde pequeno, né? Sim. E quando eu era bem pequena, o meu irmão Levi, ele tinha, na Igreja Batista, tinha em julho, tinha o férias. Eu não vou lembrar o nome, porque eu era muito pequena, devia ter uns 6, 7 anos. E a gente ia nessas férias que eles faziam. E o pastor, era um pastor assim, que eu achava ele maravilhoso. Ele e a esposa dele, um casal maravilhoso de lindos, né? A Noemi e o pastor Rondini. Ele era ventríloco. Mas não era assim de brincadeira, ele era ventríloco mesmo, ele tinha um boneco e você não via ele mexendo a boca e era muito engraçado. E eu ficava encantada com aquilo, eu fiquei assim muito encantada com aquilo. E na igreja deles, sempre eles faziam peças, e o meu irmão Levi, inclusive, fez muitos protagonistas. E eu falava, eu quero ser isso aí, eu quero fazer isso aí. E acabou depois passando, fiz algumas coisas na escola, mas nada assim, né? Mas eu sempre quis. E a minha mãe falou que com 2 anos de idade, perguntaram para mim o que eu queria ser, e eu falava, artista. Eu não lembro, mas a minha mãe falava que desde pequena, né? Então, não sei, né, se isso já me rondava, né? Mas é uma coisa que eu gosto de fazer e faço com muito prazer. Quais são os seus projetos? Olha, eu tenho um projeto que eu criei ele junto com o meu irmão Laércio e o Max, que é a Joaninha Douradinha. Foi em 2015 que ela nasceu, mas ela já estava no nosso sonho desde 2013, mais ou menos ali, né? E em 2015 a gente conseguiu fazer aprovação no PROAC e conseguimos captar. E foi uma realização para mim, porque eu quero transformar a Joaninha Douradinha em marca. Ela tem tudo a ver, porque ela é um personagem que ela, de modo lúdico, divertido, mais sério, ela consegue falar sobre temas, sobre bullying. A gente tem música, a gente tem um porquinho, que ele é gordinho, comilão. Então, a gente brinca com isso para a criança não mexer com o amiguinho, não provocar o amiguinho, você entendeu? Sim. Para respeitar. Então, esse espetáculo da Joaninha, o ele era muito isso, trazer o respeito com o meio ambiente, com os materiais recicláveis, os lixos, né, que a gente pode reciclar, reutilizar. A amizade, o resgate das brincadeiras que ficaram muito perdidos por conta da internet, de joguinho, disso tudo, né? E também a amizade deles, né? Porque ficou muito, as brincadeiras de rodas, né? Então, ficou muito, assim, um espetáculo lúdico. E assim, a Márcia, inclusive, ela foi assistir a estreia, ela falando sobre o projeto numa reportagem que a gente fez, que tinha um repórter lá e entrevistou ela, né? E então, assim, ele foi maravilhoso. E depois a gente começou. Fizemos a Joaninha Douradinha na cidade, onde a menina Gabriela, que faz parte da turminha deles lá, vai aprender sobre os cuidados que temos que ter numa cidade, com faixa de pedestre, com semáforo, com educação de trânsito, né? Então, a gente viu que que a Joaninha Douradinha ela pode ir para vários lugares, né? O terceiro, a gente foi tudo com captação. O terceiro da Joaninha, ela leva a menina Gabriela de presente de aniversário aos contos de fadas. Só que não era só uma brincadeira dela ir lá na bruxa do João e Maria, na Branca de Neve.
Não, era uma lição que ela recebia em cada conto de fada. Que legal. Não falar com gente estranha, não pegar comida de quem você não conhece, que é o caso da Branca de Neve que pega maçã. Sim, sim. O João e o Pé de Feijão, que ele tinha medo do gigante, e a gente transformou os dois em amigos. Então não é a aparência da pessoa que faz a diferença, você entendeu? Então, o Peter Pan com o Capitão Gancho, você tem que acreditar nos seus sonhos, eu acredito em fadas, entende? Então eu fiz um texto onde a criança viajou nos contos de fadas e aprendeu. Então esse é o nosso propósito com a Joaninha Douradinha. Né? De onde vem... Porque você que cria os textos, Sim. né? De onde vem a inspiração? Porque, gente... Criar texto não é fácil. Olha, eu vou Agora eu imagino você criar um mundo. Porque eu você posso não te tá criando confessar um texto, né? Eu vou te confessar um segredo. Tá bom. Ó, não esquece que não é só eu que tô envolvido. Tá bom. A gente sempre faz a sinopse e manda. O texto vem depois. Aí, quando eu capto, me dá uma satisfação tão grande. Que você consegue Nossa, criar. A criatividade vem. É assim. Gente. E às vezes eu pedalo, porque quem cria às vezes as sinopses é o Max. Que às vezes não tem nada a ver com o que eu tô pensando, entendeu? Então eu tenho que, ai meu Deus do céu, mas fica bom, entendeu? Porque ele pega umas coisas que ele acha, olha, se a gente for por esse lado aqui, ó, então a gente conversa bastante, né? Mas é que assim, às vezes ele faz surpresa para mim, ele falou, captei mais uma Joaninha Douradinha, captei não, aprovou, mais porque é ele que faz a aprovação, ele que escreve, sim, ele que aprova, sim. né? Então eu falo, nossa, mas que texto, qual que é o nome? Daí eu vou ficando sabendo assim, eu fico sabendo assim. Então, a arte é engraçado, né? Que a arte ela envolve de tudo um pouco, né? Sim. Política, educação. Sim, com tudo você pode educar uma criança com qualquer tema usando o teatro. E o teatro, ele deixa a coisa mais gostosa. Porque se você for numa sala de aula e uma pessoa começar a falar sobre educação financeira, a criança vai dormir em cena. Não só criança, né? É todo mundo. Sim. Mas eu digo mais por causa das crianças, porque é o mundo que eu mais... É o foco. Que eu vivo, né? Entendi. Então, é complicado. Agora, você traz personagens engraçados, atrapalhados, que nem eu fiz um de educação financeira audiovisual, que eu fiz de piloto para uma proposta aí de uma produtora lá de Miami. E foi aprovado tudo, mas acho que a gente faz o ano que vem só. E ficou uma graça, não deixou nada a perder para essas séries que você vê na Netflix, ficou maravilhoso. Ficou muito bem feito, muito bem escrito, bem dirigido. E você vê, eu tenho os meus netos, que são pequenos, meus sobrinhos, né? E eles são os nossos termômetros, né? Então, mandei pro telão para eles assistirem, super prendeu a atenção, deram risada, as piadas todas funcionam. E eles aprendem. Você entendeu? Então, e é legal porque eles acabam usando isso depois. Né? Claro. Isso é muito, porque eles são repetidores. Eles vêm e eles querem repetir o que eles viram. E eles ensinam, às vezes, alguém, que nem na dengue mesmo, que é um projeto também muito bacana que eu tenho, que incentiva a criança a cuidar do quintal dela. E, às vezes, a mãe, não por relaxo, mas por ter muita coisa para fazer durante o dia, né? às vezes trabalha fora, vem, não tem aquele tempo. Então, a criança acaba ajudando, auxiliando. Sim. E avisando, mãe, olha, não pode ter esse vaso aqui com água, tem que pôr terra, porque senão o ovinho vem. Então, eles aprendem, né? E isso é muito legal. Você estava perguntando dos projetos que eu tenho hoje, né? Sim. Então, eu tenho a Joaninha Douradinha. Eu estou com um novo projeto com a atriz Carla Fioroni, que fez a Ernestina da novela Chiquititas. E a gente está com a Gaga ao vivo, que chama Hora da História. Hora da História. E é muito bacana porque esse projeto nasceu no Instagram na pandemia, com a Carla. Ela entrava... Ela entrevistava algum autor de livro, ou alguém ligado, ou que gostava muito de ler, sempre alguma celebridade. E depois ela fazia a leitura de um livro, contava a história de um livro junto com a amiga dela, que é a Cris, não vou lembrar agora o sobrenome. E depois ela fazia chamadas com as crianças. Então as crianças ficavam malucas, né? Porque ela ligava no ao vivo e falava com a criança.
E aí ela me chamou, porque a Carla, ela dirigiu a Joaninha 2 e a Joaninha 3. Ela é além de uma atriz, ela é excelente diretora, né? E assim, eu me apaixonei pela direção dela e hoje é ela que toma conta da Joaninha Douradinha. E ela me pediu, ela falou, ai, Meire, você é tão cuidadosa com as suas produções, né, a Joaninha, tudo. Você não quer, tipo, enfiar a cara comigo e vamos produzir na raça? Porque não tinha lei de incentivo. Eu falei, vamos embora. Aí a gente produziu, ficou muito lindo. E agora a gente conseguiu a lei de incentivo para ela também, já está então captada. Ai, que legal. E a gente vai fazer agora em 20 cidades. A gente vai fazer em Itaquaquecetuba, vamos fazer em São Paulo, em Indaiatuba, em Salto, né? A gente vai rodar aí com a HH. E vai ser muito bacana, né? E agora eu estou com um projeto também, que é o ator... cheio de projeto, né? É um ator que ele, assim, pra mim, eu era pequenininha e eu saía correndo da escola, eu estudava no 404, pra assistir a novela Sim, a Moça. Nossa, essa novela é antiga. É antiga, porque você deve conhecer a Débora Falabella, que fez Assim a Moça depois, né? Mas eu assisti com a Lucélia Santos, com o Marcos Paulo e com o Raimundo de Souza, que fazia o Rafael, que era irmão da Lucélia Santos, e o mestiço, né? Que o Rubem de Falco brigava com ele. Eu era apaixonada por ele. Nossa! E a minha mãe ainda brigava comigo, eu falava, ele que tem que ficar com ela. Eles são irmãos, a minha mãe falava, né? E eles descobriram que eram irmãos depois, quer dizer, a Lucélia, né? Ele já sabia. Então, daí a gente acabou se cruzando aí, também por influência da Carla Fioroni, né? E ele me chamou para produzir um espetáculo que vai ser dos 50 anos de carreira dele. Então, legal, olha que responsabilidade da Lumax Produções, né? Então, e é um texto com a autora Casaíra, né? Que está fazendo. Hoje ela não mora aqui no Brasil, mas foi uma atriz também aqui do Brasil, maravilhosa, e escreve maravilhosamente também, né? E ela fez de presente para o Raimundo. E ela fez esse texto chamado Quem Matou Toshiko. É um espetáculo que se passa no Japão, e todos os personagens vão ser virtuais. Você entendeu? Então entra nessa tecnologia atual, né? Exatamente. A gente está programando uma coisa bem bacana aí, né? Vai ser assim um estouro. E ele quer estrear aqui em São Paulo, porque ele é do Rio de Janeiro, né? E ele já veio gravar aqui no meu estúdio. E assim, posso dizer que ele é uma pessoa maravilhosa e que as pessoas vão se encantar com ele no palco. Que legal. E de onde surgiu essa ideia de ter você e o seu marido, né? Que tem a Lumax Produções. De onde surgiu essa ideia ou esse interesse em ter a própria empresa? Além de artista, ser empresária, né? Eu acho que por falta, vamos dizer assim, eu acho que o mercado estava muito cheio e não tinha espaço para gente, para mim, né? Eu que puxei ele, né? Mas não tinha espaço para mim. Aí ele mesmo falou assim, poxa, você... Ele que falou, tá? Não fui eu. Não fui eu, deixando claro. Ele falou, você é tão inteligente... né? Por que você não cria a sua própria empresa, que você escreve seus textos? Porque assim, muita gente se aproveitava porque eu tinha facilidade para escrever, pegava texto meu, fazia as coisas e ganhava em cima de mim, né? Então ele falou assim, poxa, você pode fazer a sua empresa. Foi onde a gente criou a Lumax, né? E é registrada, tudo bonitinho, com CNPJ e tudo, né? Desde 2009. E aí a gente começou, porque eu comecei a fazer espetáculos para empresa, para segurança do trabalho, essas coisas. Sim. E eu fazia, às vezes, tudo e não ganhava nada. Quem ganhava era quem me contratava e eu ganhava um cachezinho simbólico ali, né? Um tapinha nas costas, às vezes nem um tapinha nas costas. Então eu falei assim, vamos fazer sim, né? Aí eu fui me aproximando de pessoas que foram muito que foram fundamentais, né, para que a Lumax crescesse,
né? Então a gente foi fazendo o site, a gente foi fazendo uma produção apertada aqui, com os próprios, né? Quando a gente conseguiu a primeira captação, que foi a dengue, aí a gente começou a movimentar mais, a ter mais qualidade, porque a qualidade ela faz a diferença. Sim, com certeza. Só que quando você não tem verba para fazer, é complicado. Então, eu valorizo muito os projetos incentivados e eu faço questão de usar cada centavo no que é para usar. Então, os nossos cenários são diferenciados, os nossos figurinos, os nossos atores. Eu vou atrás de ator que é ator mesmo, não é... Tô afim de ser ator, entendeu? São atores profissionais, trabalham, eles cantam, eles dançam. São pessoas, assim, que eu tenho no meu casting, assim, que eu valorizo muito, porque eles são fantásticos e eles se doam para a Lumax Produções. Eles sabem que pode contar com a gente e a gente também pode contar com eles, entendeu? Sim. A gente sabe que, assim... Vamos falar um pouco sobre a arte na questão da comunidade artística. A gente sabe que, por exemplo, atores e atrizes de novela, esse pessoal da TV, né, tem a visibilidade, uma grande visibilidade. Mas na sua visão, a comunidade em si artística, como um todo, o teatro, todos os outros ramos da arte, falta visibilidade, falta um incentivo, talvez. Você quer dizer no fato deles não aparecerem muito, é isso? Não aparecerem, mas essa falta de... Porque, por exemplo, eu acho que nas escolas é muito difícil hoje em dia ter esse incentivo à arte, né? Ah, de incentivar a criança. Isso. Então, assim... A gente vê que quando a gente leva um projeto para uma escola que é escolhida, né? Porque quando a gente faz o nosso... Muita gente cobra ingresso mesmo com um projeto incentivado, cobra os ingressos. A gente não. A gente faz ele gratuito porque a gente está recebendo uma verba do governo para fazer. Então, não acho justo. Né? Eu acho que essa é uma contrapartida. A gente está ganhando um dinheiro bacana do governo para a gente poder realizar um projeto e a contrapartida é fazer esse projeto gratuitamente para o público. Sim. Né? Então, isso acaba incentivando as escolas sempre ter, porque não é só a Lumax que faz, né? Tem vários outros projetos que estão aí rodando. Então, eu acho que hoje... que nem as empresas, quando elas aportam no nosso projeto, que nem na dengue. Eu cheguei a fazer a dengue numa oca. E isso, para mim, foi de um valor, assim, muito grande. Porque aquelas crianças nunca tinham tido contato com teatro. Então, aquilo, para mim, foi o meu cachê. Precisava nem ter ganho aquele dia, você entendeu? De verdade, de verdade. Era uma oca, as crianças, de adulto, assim, ó, que não para. A gente tava de mosquito da dengue. A gente conseguiu fazer o cenário dentro de uma oca. Era um lugar muito... Não eram índios, tá? Mas era uma oca, igualzinho uma oca, no meio do nada, onde foi aquele monte de criança foi aparecendo assim. E foi, assim, uma coisa muito emocionante pra gente. Aquelas crianças abraçando a gente, chorando, recebendo os livrinhos, né? Eles com uma felicidade. Isso pra gente não tem preço. De verdade. Né? E eu vejo também que nem a Carla Fioroni, que faz esse show comigo, né? Todo o espetáculo que termina, ela sai lá no saguão e tira foto com todo mundo. É coisa rara de se ver. Sim. Tem ator que nem é conhecido e que não vai. Já nem tira foto sem ser conhecido. Não quer. Não sou para isso. E a Carla, ela é muito grata ao público, porque ela fala, sem o público, o ator não é nada. Não. Você entendeu? Então, eu tenho de base a Carla, que é uma atriz conhecida e que é engraçado por quê? Porque o Chiquititas foi feito há muito tempo atrás. Só que ele já teve 2 reprises no SBT. Sim. E hoje ele está no Netflix. E ele está sempre no top 10. Como a novela mais assistida. Sim. Você entendeu? Então, quem não conhecia ela, porque já faz tempo, conhece por causa das reprises. E hoje no Netflix. Então, não tem como, porque as meninas cresceram. Mas a Carla continua a mesma coisa, ela tá com a mesma cara. Então, as pessoas reconhecem. E é muito engraçado isso, porque a gente vai, às vezes, no restaurante ou vai em algum lugar...
Uma que a dona do lugar não deixa ela pagar a conta, né? Uhum. O que é muito bom para nós. E chove de gente para tirar foto, né? Então, e ela tem essa gratidão. Uhum. Porque tem gente que fala, ai meu Deus, né? Não, ela é grata e ela faz com um sorriso no rosto, ela dá atenção especial para todas as pessoas. E então é isso. O bom de você conseguir, às vezes, entrar numa televisão, fazer uma novela para o ator, isso dá um incentivo na hora do palco. Olha, aquele ator da televisão, vamos assistir a peça dele? Sim, então, sim. às vezes, o ator que está no anonimato, ele não tem tanto... A não ser que for um tema muito conhecido como um musical infantil de princesa, alguma Sim, coisa sim. assim. Mas, às vezes, se é um espetáculo adulto, alguma coisa assim, é mais difícil. Você tem que fazer muita divulgação, fazer uma coisa bem bacana, agir aí com os amigos para vender os ingressos, porque não é impossível, mas é mais difícil. Uhum. Né? E a Carla, inclusive, ela fez o Trair e Coçar, ela fez Olímpia do Trair e Coçar, que foi o espetáculo que mais ficou em cartaz, né? Acho que no mundo. Porque, olha... Todos os lugares. Gente, eu tinha o quê? 16, 17 anos quando eu fui assistir com a Denise Fraga. Você tem noção? Esse projeto é antigo, né? Esse é. Né? Para os jovens que têm essa vontade de seguir a carreira de artista, assim, qual conselho você daria? Estudar. Eu sou uma das raras que não estudou. Eu não estudei. Fiz cursos paralelos, né, com a arte. Tipo, eu fui fazer fiz 5 anos de curso de teatro, mas eu não tenho uma faculdade. Uhum. Entendeu? O legal é você fazer uma faculdade, trabalhar em paralelo com isso, nunca deixar, tipo, fazer a faculdade e ficar ali, porque você acaba ficando só com as teorias. Isso é muito ruim, porque, assim, eu conheço muitos atores que já passaram pela minha companhia. E a gente vê nitidamente, eu sou da Unicamp, mas às vezes tem uma técnica que é muito diferente do que você usa no dia a dia. Tem ator que não dá as costas para o público. E por quê? Eu não posso dar as costas para o público. Se eu vou virar e vou seguir para trás, eu tenho que dar as costas para o público. Entendeu? Então, são coisas assim que é legal você fazer a faculdade e... paralelo estar numa companhia, fazer alguma outra para um suprir o outro, porque é muito importante ter a teoria da faculdade, mas é muito importante a praça onde você está, você entendeu? Uhum, para você ter essa, como eu vou te dizer, tem a teoria e tem a prática, né? Fazer a prática acontecer. Os dois juntos, ele é um casamento perfeito. Eu não tive muito incentivo da minha família, né? Então, infelizmente, assim, não tive, né? Então, eu tive que correr muito atrás do que eu queria, né? Sim. Mas, hoje, graças a Deus, né? Estamos aí, bem estruturados. Hoje, a gente está ali no Pinheirão, né? A Lumax está... Né? Isso, ali no Jardim Pinheiros, né? Pinheirão é mais, né? No Jardim Pinheiros, né? E é muito bacana, a gente está com um estúdio de música, um estúdio de gravação de audiovisual, tem a sala de edição lá, então é bem bacana, é um sonho realizado, né? Sim. Que estamos realizando, né? E tá bem bacana. Como última pergunta, eu sempre gosto de trazer uma coisa pro lado pessoal da pessoa. Então eu quero que, na sua visão, assim, depois de todo esse tempo, depois de toda essa trajetória sendo artista, atriz, tudo que você viveu e vivenciou, o que significa arte para você? A arte, para mim, significa... Olha, é uma pergunta, assim, bem difícil, viu? Ela é difícil, mas ela é fácil. Dá para você entender? É porque, assim, você não consegue definir a arte, porque a arte está em mim, entende? A arte, ela faz parte de mim. Eu respiro arte, eu acordo já falando sobre, entende? Então, ela faz parte totalmente da minha vida, eu não consigo desvincular dela. Às vezes, eu e meu marido, a gente está na cama para dormir e a gente está ainda conversando sobre, entendeu?
Sim. Então a arte, ela faz parte da minha vida eu transformo a arte em tudo. Todos os temas que tem, eu transformo em arte. Então eu não vejo. Eu vejo uma garrafa de PET na rua, eu vejo arte ali, entendeu? Porque eu transformo aquilo. Uhum. Entende? Então, para mim, a arte, ela faz parte ela é o ar que eu respiro. Amei. Nossa, eu amei. Chegou ao fim, infelizmente, né? É tão legal, né? A gente fica conversando, querendo saber sempre mais e mais. Mas eu queria que você deixasse uma última palavra aí pro público antes da gente encerrar. Bom, eu queria agradecer, eu acho que muitas pessoas que estão aqui seguindo o Terceira Visão conhecem o meu trabalho, porque eu, vinculada com o Terceira Visão, eu tinha uns vídeos que eu fazia na época da pandemia, cômicos, né, que a Marcinha e o Fernando, eles toda sexta-feira tinha, né? E depois acabou tendo umas dificuldades aí por causa de edição, as coisas, o menino que fazia comigo também acabou tendo outras coisas para fazer, então eu acabei ficando um pouco na mão, mas era muito divertido, né? E às vezes as pessoas cobravam, demoravam um pouquinho para entrar, as pessoas ficavam me falando, mas não vai ter o vídeo e tal, né? Então eu creio que muita gente que é seguidor aqui do Terceira Visão conhece o meu trabalho, né? E eu queria agradecer a esse público, essas pessoas, né? E quem não conhece, está me conhecendo agora, é só entrar lá no site da Lumax Produções, só procurar lá que você vai conhecer um pouquinho do meu trabalho, né? E é sempre um prazer muito grande, né? Estar aqui com vocês e com esse público lindo aqui. Gente, antes de fechar, eu tinha dado uma pesquisada na internet. Porque arte é um assunto que para mim e como para Meire também é muito importante. E como ela mesma diz, a arte, eu respiro a arte, eu sou a arte. Então eu trouxe uma frase que eu achei sensacional do Augusto Boal, que ele é um dos maiores nomes aqui do teatro nacional e internacional. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1931, faz bastante tempo. Inclusive ganhou medalha do Pablo Picasso em 94 e foi nomeado em 2009 pela Unesco como embaixador do teatro. E essa frase dele é sensacional e eu vou deixar aqui para vocês, porque a arte, além de política, de ser arte, ela também traz reflexões, né? Traz um momento de você se abrir e entender a si próprio. Então eu vou deixar essa frase dele. Depois disso, agradeço pela atenção, por vocês assistirem, por vocês escutarem, assistirem toda a história dela, que é incrível, né? Que eu tenho certeza que ainda ficou muita coisa de fora, porque, né? São mais de 30 anos, então é muito tempo. Você precisa me chamar para eu contar as aventuras. Ah lá, tá vendo? Então, daqui pra frente vai ter outra live com ela pra gente contar um pouco mais sobre as aventuras de Meire. Então eu vou deixar essa frase com vocês, de Augusto Boal. A teatralidade é essencialmente humana. Todo mundo tem dentro de si o ator e o espectador. Representar num espaço estético, seja na rua ou no palco, dá maior capacidade de autoobservação. Por isso é político e terapêutico, sendo intrínseco a nós, seres humanos, as manifestações artísticas que existem desde os primórdios da humanidade. Agradeço muito pela atenção. Muito obrigado, Meire. Maravilhosa frase. Obrigada, viu? Foi um prazer.